Chegamos à última live da maratona dessa jornada. Semanas de conteúdo High Fit Old People. Onerosa, cansativa para nós e para vocês, guerreiros, lutadores, sem dúvida nenhuma, pesadíssima de muito conteúdo. Mas estamos na luta, todos vocês aí, ó, Fabiano de Brito, Van Clay, Ronaldo, Danilo, Galiquim, que eu já vi aí o Clau falando, Francisco Filho, parceiríssimo, Edson Borges, Fábio Wagner, Ana Trancoso, Arthur Silva. Arthur, prepara o curso que a gente vai botar para dentro da Universidade High Fit. Já virou referência lá dos camaradas. Ronaldo Luiz, Rodrigo Baladã presente aí, ó, no YouTube, César Pinheiro, Adão Tovisky, Letícia Galiquim, quem ri por último, ri melhor. Celso Ricardo, Fábio Rodrigo Kuhn, Suzaninha, minha querida. Enfim, a galera toda chegando aí presente. Chega mais. E quem quiser compartilhar com um amigo, compartilha. Quem tiver aí no Instagram, sai do Instagram, vai no link da bio, clica na bio e se desloca para o YouTube. Porque aqui no YouTube você tem o privilégio de clicar lá nos comentários e fazer a pergunta que você quiser sobre treinamento de musculação para pessoas maduras, com respeito ao conteúdo maciço, raiz, que foi dado aí em 5 lives seguidas. Algo inédito. Vocês conhecem alguém da educação física que fizeram isso por vocês, para vocês, em 5 dias consecutivos? Pessoal chegando aí. Ver quem está aqui no Instagram. Saiam do Instagram. Eu quero ver este Instagram vazio. Instagram, sai do Instagram e vai para o YouTube. Quero ver as perguntas aqui. Fábio Wagner, começamos no domingo e terminamos no domingo de muito conhecimento. Começamos ontem mesmo, domingo. É verdade, meu camarada. Olha o Michel Raposo. Vambora, Michel. Estava no curso de marketing, boa, já completou a missão da mentoria, da consultoria. Isso aí, Michel. Tem que botar para frente o curso de marketing. E aí, é bom o curso de marketing ou não é, Michel? Tem insights lá para a tua parte prática, meu querido? Clau, quais são as novidades dos dias aí? Enquanto o pessoal está chegando, tem aí quase 30 pessoas, hoje eu recebi um vídeo do Leonardo Fontes. É um vídeo muito legal que fala sobre esse mercado de terceira idade. É um vídeo curtinho, de 5 minutos. Então, vou compartilhar aqui com vocês, porque vai ser de muita utilidade. Depois eu vou deixar esse vídeo lá no nosso IGTV, tá? Eu acho que vale a pena ter isso daí como referência para lembrar para vocês aí o tempo todo que a importância desse mercado de pessoas maduras. Então, vou compartilhar aqui minha tela para vocês curtirem, como eu curti também. Você já parou para pensar que sua vida pode estar apenas começando? Desde os tempos das cavernas, lutamos para viver mais. Controle do fogo, domínio da agricultura e união em grandes grupos são algumas das estratégias para domar a natureza e garantir a sobrevivência da espécie. O ser humano cresceu muito além do que poderia imaginar. E não paramos por aí. Estudiosos afirmam que já está entre nós a primeira pessoa a viver 200 anos. Do quê? Estamos prestes a desvendar mistérios sobre o envelhecimento que podem nos fazer atingir idades ainda mais impressionantes. Em pouco tempo, a velhice será a maior fase da vida de uma pessoa. E isso promete transformar desde agora a maneira como nos relacionamos. Mom, and that's crazy. It's one thing to take a class to keep busy, but you can't embark on a giant new career at your age. Why? It's my dream. O tempo esticou. E os maduros são grandes protagonistas do nosso futuro. No Brasil,
64% das pessoas acima de 60 anos continuam sendo provedores financeiros ou afetivos de suas famílias, mesmo depois de aposentados. Isso significa um movimento de mais de R$1 trilhão por ano. Os maduros estão criando uma nova economia, a economia prateada. Em números, ela já representa a terceira maior economia do mundo. A pesquisa Tsunami 60+, inédita no Brasil, revela que os maduros têm renda própria e não só da aposentadoria vivem. Se antes o fluxo natural era nascer, trabalhar, ter filhos, se aposentar e morrer, com a evolução da ciência e da tecnologia, toda esta lógica está prestes a mudar. Ninguém nasce, cresce ou envelhece igual. A diversidade é característica do ser humano e pode ser observada em todas as fases da vida. A geração prateada está em movimento, expandindo sua vida social para muito além da família, amores e amigos de longa data. Cursos, atividades profissionais e diferentes opções de lazer os conectam a novos grupos e todo tipo de conhecimento. Mas uma lição continua temporal. O mais importante na vida é se manter ativo e ter saúde. Hoje, é mais fácil encontrar um avô na academia de ginástica do que na cadeira de balanço. E sim, a geração prateada também não desgruda de seus smartphones. Bom dia! A tecnologia é uma aliada constante no mercado de trabalho, auxílio na manutenção da rotina e combustível para manter a vida em movimento. A sensação de liberdade é uma grande recompensa nessa faixa etária. Bom para se conhecer melhor, expandir as ideias e até explorar outros papéis. Com a maturidade conquistada, muda a relação com as cobranças sociais e com o tempo. Para essa turma, o futuro é hoje. Se queremos uma sociedade sustentável, é preciso transformar nossa visão sobre os mais velhos. A natureza e o conhecimento continuam evoluindo com o tempo. Não seria diferente com as pessoas. Os maduros estão em toda parte, aprendendo, trabalhando, consumindo, vivendo. E podem oferecer uma visão bem mais criativa de nós mesmos. Hey, Gini! É a partir da troca entre as gerações que o ser humano vai se desenvolver ainda mais. Ser velho não significa o passado, mas sim o futuro de todos nós. Que tal despertar para esse movimento? Muito bom o vídeo, sensacional, muito bacana, muito legal. Pois é, agradecimentos especiais ao Leonardo Fontes, que mandou esse vídeo para mim hoje, e eu achei ele perfeito. E aí que eu tenho para te dizer, e aí, personal trainer, você está preparado para trabalhar com a geração prateada? Se não está preparado, aqui, ó, não vou falar nada não, tá? Tem que ir atrás. Sem dúvida nenhuma, esse vídeo aí, ele denota todo o mercado de trabalho que o personal ele tem, enfim, pronto para ele poder abraçar, né, a lacuna exposta aí que o personal ele pode abraçar e que ele pode, né, seguir esse caminho. Nós vimos lá ao longo do nosso treinamento, aí, da nossa sequência de lives, nessa semana, High Fit Old People, que a população brasileira ela vem crescendo. Esse vídeo corrobora com as pesquisas que eu mostrei, com os dados epidemiológicos,
que os estudos mostram que a população prateada ela vem aumentando, a população brasileira, a expectativa de vida ela vem aumentando, essa população, nessa faixa etária, ela tem uma rentabilidade mais estável, seja por pensão, seja por aposentadoria, ou seja também por uma renda extra adicional que junta com alguma outra renda extra estável e faz com que aquele gráfico da pizza que nós vimos seja a minoria da população geral que tem possibilidade de pagar o personal trainer num serviço de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000 por mês, sem fazer falta, e essas pessoas querem o quê? Gozar da vida plena que elas têm, né? Porque elas agora têm tempo livre, então elas querem, o tempo que elas têm livre, elas querem justamente ter aí mais saúde e qualidade de vida. Então elas estão dispostas a pagar o que for preciso, o que for necessário para que elas tenham isso. Só que nós vimos também pesquisas que demonstram realmente que atualmente não são todos os profissionais que têm a capacidade plena de reverter os processos deletérios do envelhecimento. E como isso não acontece, as pessoas maduras e os idosos são obrigados a terem a tiracolo cuidadoras acompanhantes para poderem solucionar as suas atividades do cotidiano, para irem ao mercado, para irem às suas questões que eles poderiam resolver sozinhos e não conseguem por falta de capacidade funcional, por perda de capacidade funcional. E eles simplesmente, em relatos na FOP Brasil, dizem que se eles pudessem, eles se veriam livres dessas pessoas, porque o que eles mais querem é ter autonomia para fazer o que eles fizerem, na hora que quiserem, sem depender de ninguém. Então, personal, isso é uma lacuna que está esperando você abraçar. Você só precisa ter o conhecimento profundo e não o conhecimento rasteiro, mais do mesmo, que é o que está tendo dentro da academia, para você saber mexer na ferida, curar essa ferida e poder se destacar no mercado, que é a multidão, a massa, e você sair do meio da multidão e poder ser realmente muito melhor remunerado e ter, como nós vimos aí a Suzaninha querida, há mais de 20 anos, 2 décadas, sendo paga como se fosse um emprego público, né, por pessoas que já a têm como se ela fosse da família. Então, assim, para as pessoas que estão aí presentes e que realmente ainda não estão dentro do nosso grupo seleto e do nosso grupo secreto do Telegram, onde nós ainda teremos as nossas 2 aulas específicas, realmente está perdendo a oportunidade, porque hoje e amanhã é o último dia com valor promocional. Na terça-feira vira o carrinho e vai pelo valor de 397, que é o valor do treinamento High Fit Old People, de treinamento de musculação. Pessoal que está aí no Instagram, lembra, a live é pelo YouTube. Vai no link da bio do Instagram, clica e vem para cá para o YouTube. Patty McFly, já sabe que não é livro, né, Patty? É um treinamento que você vai estar num grupo comigo e vai participar de 2 aulas ao vivo, minha querida Patty. Boa noite, obrigado pela presença. Show de vídeo, MH Sport, sem dúvida, vídeo bem bacana. Ô, Francisco Filho, vou mostrar esse vídeo para minha esposa quando ela achar que tá velha. Gente, o que temos de conteúdo aí para a gente conversar durante as 5 aulas que nós tivemos aí? Quem perdeu as aulas e tem alguma dúvida sobre o conteúdo, quem passou pelas aulas e alguma coisa que ficou pendente, quem está dentro do treinamento vai poder ver e rever a torta e a direito. Quem ainda tem alguma dúvida, o pessoal... Enfim, o pessoal aí está comigo sempre. Professora Júlia Donadello, jogadora de futebol profissional. Seja bem-vinda, professora. Já é especialista em prescrição de treinamento de musculação para pessoas maduras, professora Júlia Donadello. Se não, precisa se tornar, porque vai ganhar muito
muito dinheiro. Só não ganha se não quiser. Júnior Musculação, meu camarada, eu quero saber por que você está aí no Instagram e não está aqui comigo no YouTube. Edson Borges zerou os vídeos. Essa madrugada inteira. Ficou sem dormir, né? É bom ficar sem dormir, né? Grande Edson. Grande Sócrates. Chegou agora, né, meu querido? Júnior Personal, fala. Pedro Inocêncio. Boa, Pedro! Perfeito! Pergunta sem dúvida nenhuma, muito relevante, Pedro. Você está dentro do treinamento porque você assistiu a aula exatamente. Isso é um tópico muito bom, Pedro. Muito pergunta bem bacana. A gente fala sobre isso dentro da aula. Exatamente, eu explico detalhes sobre essa questão. Pergunta bastante relevante, Pedro. Isso aí, meu querido. Brasília tem personal trainer para atender. Júnior Personal. Júnior, eu faço você nesse treinamento ir atrás da pessoa madura, do indivíduo maduro, pegar ele pelo pescoço e trazer dentro do lugar onde você trabalha. É o contrário, meu querido. Tá aqui o tópico, ó. O que vai ter dentro da aula? Uma das aulas especiais. Deixa eu até pegar aqui para colocar, montando o conteúdo da aula de vocês. É assim que sai o conteúdo. Eu sou estudante também, como vocês. Muito bom. Cadê? Júnior Personal. Exatamente, a parte específica aqui, ó. Vocês querem saber, né? Captação na raiz, né? Na raiz. Pegar pelo pescoço, vovô. Porque muita gente pode estar pensando assim, poxa, mas eu não tenho cliente, aluno, pessoa madura. Não tem hoje. Com o treinamento vai ter. Porque tem técnicas e estratégias específicas para você pegar ele dentro da academia, e se não tiver dentro da academia, você vai buscar onde ele está e vai trazer para a academia onde você estiver. Não tem essa. Quem mais? Júnior. Letícia Galiquim. Letícia ansiosa. Enfim. Muita gente no Instagram. Quem está aí no Instagram e ao mesmo tempo está no YouTube? Diga para mim. Vamos lá. Pessoal do Instagram aí, quem está no Instagram e também está no YouTube, digita 1 para facilitar. Que aí é só digitar o número 1 que já está exposto aí no teclado. Quem está aí me vendo no Instagram e ao mesmo tempo está aqui no YouTube, digita 1. Se ninguém digitar, é porque todos vocês estão somente no Instagram, né? Muitos comentários aqui agora. Vamos ver o Edson aqui. Boa pergunta, Edson. Perfeito. Essas perguntas a gente responde. Muito boa pergunta. A gente faz essas perguntas exatamente lá numa live só sobre dúvidas, perguntas e respostas. Exatamente, meu querido. Muito boa pergunta. Por isso que a gente tem uma live no final do treinamento, para quando depois vocês assistirem tudo e dar tempo de vocês colocarem a mão na massa e botar em prática tudo que vocês viram de conteúdo teórico, fisiológico, aplicarem todos os testes motores, neuromusculares, os testes de flexibilidade do meu querido, amado orientador, o Wallace Monteiro, que estava aí, mestre. Reverência ao senhor, obrigado pela orientação no mestrado.
sei se o senhor ainda está aí, estava aí presente, meu orientador. Enfim, o Flex Test adaptado, porque nós vimos lá fisiologicamente que o idoso, ele, com o processo de sarcopenia inerente à questão não só biológica, mas a questão cronológica, ele tem perda de massa muscular substituída por tecido adiposo e tecido fibroso. Por isso que no idoso a gente precisa identificar aonde ele tem perda de níveis mínimos de flexibilidade. Então, grande Edson, meu camarada, relevante a tua pergunta, por isso que eu criei no nosso grupo fechado, que eu considero o nosso ninho, justamente uma live nossa só sobre dúvidas, só sobre perguntas e respostas para fechar com chave de ouro. Boa, Sócrates, sensacional. O que acontece? Muito boa pergunta. Então, eu vou dar uma humilhada agora no bom sentido. Obrigado pela pergunta. Sócrates, a fibrilação atrial, ela pode ser decorrente do sopro cardíaco, tá? Que pode ser simplesmente relacionada aí ao refluxo, tá? Do átrio, que ela tem um pouco de retorno aí de sangue, e isso não necessariamente pode estar relacionado a uma arritmia. Então, eu preciso ter uma identificação de como está, por exemplo, esse nó do sino atrial, essa relação, por exemplo, desse eletrocardiograma, para poder te dar uma informação, obviamente, mais precisa, mas em relação à falha concêntrica, eu teria que ter justamente se esse ritmo cardíaco desse idoso que você está me colocando, essa situação, ele está alterado no eletrocardiograma, tudo bem? Então, você precisa ter aí identificação e conhecimento cardio para saber as ondas do eletrocardiograma, as fases, para saber se existe alteração no eletro, para você poder mensurar a intensidade de esforço e saber a intensidade se você leva até exaustão plena ou não, para saber se ela já tem, por exemplo, uma arritmia ou não. E se ela, no treinamento de força, durante as execuções próximas à falha concêntrica, essa arritmia ela é aumentada ou não. Vai depender do nível de refluxo que essa fibrilação aí ela tem, tudo bem? Porque essa fibrilação ela pode não gerar uma arritmia. Então, é uma informação que você vai buscar lá com o teu aluno, e só você, que é o cara e é dono do aluno e tem toda a avaliação, é o mais capaz de responder isso, beleza? Patty McFly. É porque a gente faz o curso baseado... Brincadeira, Patty. A gente faz o curso, a gente fica na imagem baseada no curso, entendeu? Então, no curso de musculação para emagrecer, eu estava desse tamanho, no curso de hipertrofia, eu fico desse tamanho. Brincadeira. Tô brincando, é coincidência. Exatamente, Pedro. A de captação a gente conversa lá nessa aula especial somente para o grupo fechado. Ô, meu orientador aí! Obrigado, meu orientador. Beijo no coração. Semana difícil está terminando aí, de muitos conteúdos, pesado, inúmeras lives, mas está acabando. Enfim, amanhã é a última live, mas aí amanhã a gente já entra na semana normal. Obrigado pelo carinho, Wallace, obrigado pelas orientações, pelo carinho, pelo cuidado com teu orientando aqui. Estou muito feliz, muito contente. Obrigado pela amizade, pelo apoio. Beijo no coração. Obrigado pelo carinho hoje e sempre. Amém. Fica com Deus. Deus te abençoe. Meu orientador na live. Que legal. Exatamente, Pedro. Então, hoje nós temos aí o pessoal que ainda não está ciente ainda, o pessoal, a live está acontecendo no YouTube, hoje é a nossa última live, é o nosso último encontro dessa nossa linda jornada
que nós começamos na semana passada com um bate-papo e iniciamos com um conteúdo raiz na segunda-feira aqui no YouTube, com 5 lives de conteúdos, né, pesados, conteúdo raiz, sobre treinamento de musculação específico para pessoas maduras, pessoas idosas de terceira idade, que começa muito antes do que a sala de musculação, né? Enfim, e a gente hoje está chegando aí no nosso último encontro, vai dar até saudade, né? Enfim, vai dar até saudade quando terminar, e daqui a pouco a gente está terminando. O pessoal que está aí dentro da live é o pessoal praticamente que já está todo dentro aí do treinamento, ansiosos para começar, né? O pessoal vai assistir, vai botar em prática. Quando colocar em prática, vão surgir dúvidas pontuais. A gente vai estar dentro do grupo. Teremos 2 aulas, uma aula de conteúdo extra ao vivo comigo, só para vocês que estiverem dentro do treinamento. E depois ainda teremos no fechamento uma live só sobre perguntas e respostas sobre o que vocês colocaram em prática. Muito legal, muito bacana. Francisco Filho, agora você já está com vontade. Calma, deixa aí liberando os vídeos, deixa liberando os módulos do treinamento, Francisco. E aí simplesmente você vai ter todo o material completo, vai abordar com as técnicas de abordagem que vocês vão ter com a minha aula ao vivo de captação. E você vai ver que você não precisa captar um idoso somente numa academia de ginástica. Isso não existe. Se você tem um material, se você tem abordagem, se você tem a técnica e a estratégia específica para lançar no indivíduo maduro, seja lá qual for o local, se esse indivíduo for um potencial cliente, ele morde a isca e você apresenta o trabalho. E aí, se você apresentou o trabalho, foi aquilo que nós conversamos. Escrevam aí nos comentários que vocês estão muito tímidos, estão muito calmos, quietinhos. Lembra aquilo que eu falei? Na hora que vocês mostrarem o portfólio da avaliação para vocês, foi aquilo, ó, isso aqui é o que nós iremos fazer agora aqui. Que eu falei para vocês que meus alunos sentavam e falavam assim, você quer uma água antes da gente começar, meu rapaz? Vocês acham que se vocês chegarem nesse ponto, o aluno já não está no bolso de vocês? Quem ainda tem dúvida sobre esse ponto? Daí para frente, alguém tem dúvida que o aluno fecha com vocês pelo preço que vocês pedirem? Quem tem dúvida aí? Quem é que está aqui? Eu quero tirar uma dúvida. Quem está no YouTube? Vamos lá, vamos por partes, rapaziada. O pessoal que está aí na live no YouTube, quem está ainda fora do treinamento, digita 1, por favor. Quem ainda não está dentro do treinamento, digita 1, que está aí no YouTube. MH Esporte Brasil, Natanael, Michel Raposo. Michel, você não é black, Michel? Michel é black, não é? E o Fábio Rodrigo. Vamos lá, esse pessoal. Então, o que acontece com relação à parte de abordagem? Certo? Deixa eu subir aqui as perguntas. Então, você tem o treinamento, Michel. Calma, ansioso. Paty McFly, fala um pouquinho, sim, nós falamos na live, então você não deve ter pego, eu falo, sem problema. Falei um pouquinho, que o que acontece, Paty? O idoso, pelos processos deletérios do envelhecimento, ele acaba se desregulando completamente de vários padrões de normalidade com relação a parâmetros hemodinâmicos, né? Que é o caso aqui que você está perguntando. O que acontece? Quando a gente vai analisar o colesterol, né, nós temos lá o que é considerado mau colesterol, que é o LDL, que é o que vai da periferia
para a central, que é o que pode ter o maior risco de entupimento arterial, em virtude de uma relação lá de entupimento arterial por causa de uma lesão no endotélio, causada lá por uma lesão na placa de ateroma, na parte interna do vaso, que se chama endotélio, por alguma questão, por algum material corrosivo, e a glicose é extremamente cáustica e corrosiva, então por isso que os triglicerídeos altos também é um fator correlacional, porque os triglicerídeos é a gordura proveniente dos açúcares, então simplesmente glicose alta, frutosamina alta, triglicerídeo alta, significa o quê? Lesão na parede interna do vaso, que é a parede do endotélio, e aí numa tentativa mal sucedida, macrófagos e monócitos tentam fechar essa ferida. Quando tentam fechar essa ferida, diminui a luz do vaso, a diminuição da luz do vaso simplesmente forma uma placa. O nome dessa placa chama-se placa de ateroma, e simplesmente essa diminuição na luz do vaso, o sangue que passava soltinho, frouxinho, agora passa como? Apertadinho, com mais pressão. Se passa apertadinho com mais pressão, a pressão arterial sobe. Por isso que hipercolesterolemia vem associado de hipertensão. Juntou duas doenças crônico-degenerativas cardiometabólicas, juntou o quê? Obviamente, síndrome metabólica. Então, Patty McFly, minha querida irmã do Marty McFly, lá do De Volta para o Futuro. Quando a gente faz a análise do LDL, né, através do hemograma do LDL e do HDL, e simplesmente esse LDL está acima lá de 100 e o HDL está abaixo de 40, fora dos padrões de normalidade, a gente tem que fazer uma análise que é a divisão do colesterol total pelo HDL e a divisão do colesterol LDL pelo HDL. E aí a gente encontra Castelli 1 e Castelli 2 e existe lá um cálculo, onde a gente joga lá num score para ver se você tem risco coronariano, risco cardíaco ou não, para ver se você está fora do risco ou dentro do risco. Então, existe uma outra análise, e lá no curso a gente também pode falar sobre isso na aula, porque é para vocês essa aula que a gente vai dar, é uma aula extra justamente para isso. Então, a gente tem lá mais aprofundado isso, tá? É exatamente sobre isso, tá bom? Eu existo, Patty McFly, mas eu não sou Jesus Cristo, e eu estava assistindo hoje uma aula fantástica, fenomenal, e o herege simplesmente ele tem a sua personalidade, o seu temperamento, e ele não pode agradar a todo mundo, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, e um herege ele tem que seguir o seu caminho, por mais tortuoso que seja, e o herege simplesmente ele não pode agradar a todo mundo. Então existem pessoas que vão se identificar com o herege, com o seu propósito, com a sua linha de raciocínio, e o vão seguir por terem o mesmo propósito, e vão ter aqueles que simplesmente vão se desgarrar e vão seguir outro caminho e não vão conseguir segurar a corda, o rojão, com a mesma desenvoltura, com o mesmo desempenho, com a mesma raça, com a mesma resistência e resiliência, e vão simplesmente ficar pelo caminho. E o herege, minha querida Patty McFly, não pode agradar a todo mundo. Então, é isso aí. Mas o Baladã existe, minha querida, e está aqui na tua frente. Agora o Instagram está vazio. O pessoal já saiu do Instagram. Grande Luiz Gustavo! Chegou agora, Luiz? Eu estava aí escondido, meu camarada.
Boa, Ronaldo Luiz, pergunta excepcional. Eu apresentei aqui na live. Seguinte, Ronaldo, a literatura mostra que você não pode relacionar simplesmente idoso pelo aspecto temporal. E aí eu mostrei na live, no treinamento, a gente faz uma correlação por aspectos de capacidade funcional relacionada ao sistema cognitivo, SNC, SNP, cardiovascular, cardiorrespiratório, cardiopulmonar e osteomioarticular inteiro, com esses sistemas integrados para você classificar um indivíduo maduro, idoso ou não. E não só simplesmente passou de 60 ou acima de 65. Beleza? Boa pergunta. Suzaninha, maratona as lives, tem que maratonar as lives. O Edson maratonou essa madrugada, falou que assistiu todas e virou a madrugada. Grande, boa, Edson. Pessoal que ainda não aproveitou o treinamento, tem dúvida de 397 por 97 até amanhã. Na terça-feira, vira para 397. E não vem depois mandar mensagem para o Baladã, porque não tem chororô. E simplesmente a gente fecha o carrinho e não vamos abrir uma outra turma. Nós fechamos a turma para eu poder cuidar dessa turma, fechamos a nossa família, conforme eu falei, a engrenagem está se fechando. Então você que está aí dentro do YouTube, não perde essa oportunidade, porque você não faz ideia do que você vai ter nas mãos dentro desse treinamento. Ainda vai ter 2 aulas comigo para poder verificar todas as questões relacionadas à prescrição de treinamento de indivíduos maduros, para você ir lá na prática e fazer diferente do que é feito hoje em dia na academia. E você mostrar a diferença do teu trabalho de um personal que está aqui na cadeira flexora e você que está do lado na cadeira extensora. E você começar a verbalizar isso e a senhorinha que está do lado começar a observar você dando aula e falar assim, pô, meu personal não faz isso, meu personal não fez isso, ele não avaliou tais testes, ele não fez isso. Porque na hora que você estiver dando aula, você fala assim, porque tu viu, lembra que o teu teste de sentar e levantar, lembra do teu 6 minutes walk? Sabe? O teu teste lá? Então, já fizemos a reavaliação e melhorou. Aí a aluna do lado com o personal falou assim, ela chega para o personal e fala assim, que teste é esse que ela falou que fez com a aluna dela? Porque elas são da mesma idade, né? E aí elas se comparam, né? Ficam perguntando, que teste é esse que ela falou? E o personal não sabe do que se trata? Nunca ouviu falar? Feiticeiro! Que teste é esse que ela está falando que a personal aplica para ela? Não sei. Ué, mas se ela aplicou para ela, você não aplicou para mim, não? Acabou, destruiu o cara. É assim que você destrói o feiticeiro, verbalizando a tua qualidade de trabalho. É assim que você destrói um feiticeiro. Você não precisa falar mal do trabalho de ninguém, não. Baladã nunca precisou apontar o trabalho de ninguém. Ó, aquele fulano ali, ele trabalha mal, ele é uma merda. Não, eu só fico gritando aos 4 ventos na academia o que eu falo, o que eu faço. E falo em voz bem alto mesmo. Porque todo mundo na academia me acha hoje escandaloso. E eu faço isso há 20 anos. Não, porque no teste assim, lembra, fulano de tal que nós fizemos? Todo mundo sabe da minha vida na academia, mas todo mundo sabe da qualidade do meu trabalho, todo mundo sabe do diferencial. E isso é uma estratégia de marketing que eu uso de sacanagem proposital em todas as academias que eu já rodei. Então, eu não preciso falar mal de trabalho nenhum. Isso é feio, falar mal do trabalho dos outros. Não se fala do trabalho de ninguém. Você fala de um contexto. O contexto é ruim, você tem que bater no contexto para melhorar a situação. O que você tem que fazer é enaltecer o que você faz. Você considera que o que você faz é muito bom? Você tem segurança? Garante que o que você faz
é correto? Se garante 100%? Então começa a vomitar aos 4 cantos exatamente para todo mundo saber o que você faz. Agora, por que que a maioria, a massa, principalmente o que está fora do nosso treinamento, quando nós falamos de prescrição de musculação para idoso, não fala? Porque faz mais do mesmo. Pega o idoso, coloca no exercício. Não, vovô, ajeita um pouquinho o ombro aqui. Isso, levanta a cabeça, respira. Isso, solta o ar na hora que você subir e fizer força. Isso, desce devagar, controlado. Não, desce muito rápido não, para não dar tranco na tua articulação. Isso, vai devagar. Aí eu olho e acho piada, eu começo a gargalhar por dentro, eu começo a rir. Aí alguns não entendem por que o Baladã ironiza, por que o Baladã é sarcástico, porque são 20 anos e eu não aguento mais essas coisas, vocês conseguem entender? E é isso que eu quero entregar para vocês. Só que tem gente que consegue captar, tem gente que não consegue captar. O Baladã é um herege, e o herege segue o caminho dele, tortuoso, independente de quem ele vai afetar. E era sobre isso que eu estava assistindo uma aula hoje muito foda. E obrigado pelas palavras, Pat McFly. Boa, Natanael, o que você acha de ter um guideline para poder entregar para esse médico no treinamento? O que você acha se você tivesse isso no treinamento, Natanael? Seria bacana, né, meu querido? Pois é, tô falando que esse treinamento é para destroçar tudo, grande Natanael. É exatamente isso, Pat McFly. Suzaninha. Clauzinho, o pessoal não quer perguntar, não. Tá todo mundo já esperando o treinamento. Gente, é o nosso último dia, a gente vai... O Cláudio tá entrando aí. Tem um monte de pergunta legal aí, tem que ver o que você quer responder. Tem um cara que perguntou hoje para mim, eu não lembro onde foi o e-mail, se foi e-mail, se ele mandou mensagem, perguntando se, já que no curso tem as planilhas prontas de treino para o idoso, se isso substitui o treino do HTS. Boa pergunta. Então, não, excelente pergunta. O pessoal que estiver lá no grupo, o que acontece? Vocês recebem exatamente os exercícios que eu prescrevo, que são os exercícios logísticos e fisiológicos, né? Para vocês pegarem aquela sessão e para quem tem o HTS, aí é Ferrari. Aí você não está mais andando de Fiat Uno, aí você está andando de Ferrari. Aí pega os exercícios, joga dentro do HTS e periodiza. Aí é só correr para o abraço, tá? Aí é só correr para o abraço. Quem está dentro do Black está andando de Ferrari. Aí é só aprender a mexer numa Ferrari, para não andar 80, para andar 300 por hora. Então é exatamente pegar os dados da planilha, jogar dentro do HTS, correr para o abraço. Só essa, Cláudio? Essa que eu tinha recebido, eu não consegui mais achar. Eu acho que não sei se ele escreveu no chat lá do Telegram e depois apagou. Enfim, eu estava procurando aqui até para ver quem é o nome da pessoa, mas eu não encontrei mais a pergunta. Mas eu achei a pergunta interessante. Essa não foi no YouTube, não. Mas tem outras aí. Dá uma rolada aí nos comentários. Tem mais pergunta aí no YouTube. Se alguém não respondeu a pergunta, fez a pergunta... Eu não respondi a pergunta de alguém, agora é a hora. Refaz a pergunta aí que eu vejo aqui, sendo pergunta aí específica das 5 lives, conforme eu já respondi aí essa noite todas. Aproveitem que as nossas lives de ontem e de hoje são só para isso. Olha só, chegou uma pergunta aqui para mim no WhatsApp do Fábio Kuhn. O que é o Black? Seguinte, a gente tem o clube de acesso, a gente tem os cursos que são vendidos avulsos, tá? Tem lá no site, tem 300 mil cursos lá que a gente já vende desde 2016. Esse ano, a gente lançou o clube de assinatura. O nosso clube de assinatura se chama Universidade Hi-Fit. Por isso que vocês passaram a ver agora o nome Universidade Hi-Fit, porque é uma forma de educação continuada, tá? Que a gente quis fazer. Porque tem os cursos avulsos, mas tem cursos sobre temas específicos, né? Tem um curso lá, musculação para emagrecer, tem um curso de HIIT, periodização e tal, enfim, são assuntos isolados com conteúdo mais profundo. Só que tem artigos sendo publicados o tempo todo sobre diversos temas, né?
Então a gente falou, isso é uma coisa interessante do personal ter ali, mas sempre uma informação nova, fresquinha, já que o Baladã gasta tempo dele, investe o tempo dele, sempre se atualizando com o que está saindo de novidade, a gente transformou isso num clube de assinatura. Então o que é o clube de assinatura? A gente publica uma aula por semana. Toda semana, todo sábado, a gente solta uma aula nova lá. Então é sobre temas variados, desde prevenção prevenção e tratamento de lesão, treinamento de força, treinamento cardio, sobre alimentação, suplementação. Então, são temas variados, assim, não tem um roteiro específico e já tem lá, a gente já temos 32 aulas lá. Então, o clube de assinatura, como toda semana tem uma aula nova, é tipo um Netflix, então você paga por mês. E aí a gente falou, tá, tudo bem, mas aí a gente quer oferecer algo a mais do que só essa aula semanal. Então, a gente criou 3 opções de plano. A gente tem o plano Gold, que é o menor deles, que só te dá direito a assistir essa aula semanal, é uma aula por semana. E a ideia é, que, por enquanto, são só aulas do Baladã, mas a gente quer convidar, a gente quer que essa comunidade cresça e que esse clube de assinatura cresça e que os próprios alunos, conforme vão se desenvolvendo, a gente vai conseguir abrir depois para que esses alunos também deem aula. Então, já pensou, você é aluno da Universidade Highfit, e você dá uma aula, tem uma aula sua lá divulgando seu trabalho, de um assunto que você gosta muito, que você estuda bastante, aí a gente vai abrir isso em breve para as pessoas que quiserem publicar uma aula lá dentro da Universidade de Highfit, desse clube de assinatura, vai ter essa chance. Então, esse é o plano Gold. Só aula semanal, uma aula por semana. Aí a gente monta um segundo plano, que te dá todas as aulas semanais e também te dá acesso a todos os cursos que nós já fizemos do Baladã, tá? Não são cursos de outros, temos cursos de outros professores na plataforma, mas os cursos dos outros professores a gente não tem direito de botar nesse clube de assinatura. Então, fica só, são os cursos do Baladã, tem 14 cursos, e agora, por exemplo, a gente, isso, vai para 14 cursos. E tem o plano Black, que são as aulas semanais, os 14 cursos, e o HTS, que é a nossa ferramenta de periodização. Para quem ainda não sabe, a gente tem um sistema online de periodização de treino de cardio e treino de musculação. Então, o plano Black, a pessoa recebe tudo. E aí, para o plano Black, a gente vai entregar esse curso agora também, só que ele vai ser entregue ao longo de 40 dias, tá? Então, isso é o nosso clube de assinatura, e quando a gente diz quem é Black, a gente está se referindo a quem está assinante do plano Black, que vai receber esse curso aqui, mas vai ser liberado a partir de segunda-feira, ao longo de 40 dias, tá bem? Então, fica aí já o recado para quem estava querendo entender melhor aí o que é a Universidade Highfit e o que é o plano Black. Baladã? Estou aqui. Pessoal, mais alguma pergunta? Nada? Parece que fechamos. Dá uma confirmada aí, Clau. Estamos chegando ao fim da nossa jornada. Nossa jornada querida. Semana de conteúdos Highfit Old People acontecendo aqui no YouTube. Pessoal que está aí no Instagram, a live está acontecendo no YouTube. Pega o link lá na bio do Instagram e vem para cá para o YouTube. Para perguntas e respostas depois de 5 lives inteiras. Leandro Medeiros está perguntando se ajuda para doença de Parkinson. Treinamento? Tem várias evidências, sem dúvida nenhuma. Tem evidência mostrando treinamento de força para terapia auxiliar no tratamento de Parkinson. Quanto tempo vai durar o treinamento? O treinamento é seu, vitalício, acesso. O Cleves Soares está perguntando os valores. Esse curso de pessoas maduras está aqui R$ 97,00 até amanhã. O clube de assinatura, o plano mais básico, são R$ 27,00 por mês. O plano do meio, que é o Platinum, são R$ 47,00 por mês. E o plano Black, que é o top, são R$ 77,00 por mês.
mas isso deve ficar só mais até essa semana. A partir da outra semana, a gente já deve aumentar o preço, porque a gente já está chegando nos 200 assinantes, e a gente só ia deixar esse preço até completar 200 assinantes. Então, quem entrar até o final da semana ainda vai pagar esses valores, vai ficar pagando esse valor aí de assinatura. A partir da semana que vem, as novas assinaturas já vão ter um preço um pouco mais alto. Então, se quem não é assinante ainda e está pensando em entrar, tenta entrar aí até o final até o próximo domingo, provavelmente. Tá bem? Sim, Suzano, o reajuste dos planos é anual. A gente pretende reajustar pelo índice do IPCA, mas não é, quer dizer, não é um valor muito alto, é algo mais, enfim, deve ser menos, em torno de entre 5% e 10%, a gente não tem como prever. Mas aí, uma vez que você entre, teoricamente, a cada 12 meses, aliás, não, a cada 12 meses não, né? A gente lançou agora em março. Então, por exemplo, em março do ano que vem, no começo do ano, a gente deve fazer um reajuste das mensalidades. Mas vai ser sempre valor simbólico, como qualquer outro serviço reajustado pelo índice que o governo autoriza. Gabriel Carvalho, enfim, vai liberar, Gabriel, vai liberar. Cláudio, mais alguma coisa? Pessoal aí? Aparentemente, todo mundo teve sua pergunta respondida. Se alguém não teve sua pergunta respondida, coloca aí de novo. Ronaldo Jesus perguntando se pode usar as matérias para fazer propaganda nas suas redes sociais. Pode, sem problema. Use à vontade. Inclusive, quem foi aí, Cláudio, que fez um negócio desse e pegou um cliente na hora? Eu já esqueci o nome, é tanta gente, mas teve um dos alunos que estava aqui na live essa semana, ele tirou foto de um slide da live, que estava escrito alguma coisa de sarcopenia e tal, ele postou na rede social dele, e aí uma seguidora dele já entrou em contato com ele e contratou ele para cuidar da mãe dela. Então, vocês postarem as coisas que vocês estão estudando é benéfico para vocês, porque as pessoas que seguem vocês, que querem saber sobre o trabalho de vocês, começa a saber que você tem conhecimento sobre uma área específica, então isso pode ser muito útil, tá? Então a gente recomenda que poste lá, está estudando um curso, que você acha que tem um tema interessante, que pode despertar a curiosidade de quem está te seguindo, tira uma foto do slide, bota lá, ou faz uma imagem bonitinha, né, com fundo, escreve lá alguma coisa sobre o assunto, escreve alguma coisa que você tenha aprendido ali no curso, posta nas redes sociais, que de grão em grão, meu filho, uma hora você não sabe quem está vendo, você não sabe quem está olhando, né? Você pode ter boas surpresas aí por aí. Tem treinamento multimodal no curso? Não. Treinamento de musculação. Para um cliente com diabetes, seria interessante pausar os treinos e ingerir carboidrato? Nem pensar. Vai depender do estado nutricional. E aí a gente tem aí análise de glicose, justamente para poder identificar. A gente sabe aí que o diabético, normalmente, ele tem que ter um controle já da glicemia, e o objetivo é fazer com que ele dependa cada vez menos obviamente, da insulina ou de algum medicamento, como, por exemplo, uma metformina, um hipoglicemiante, para que ele use menos medicamento. E o exercício é capaz de fazer isso, desde que seja modulado numa intensidade, num volume, numa frequência específica, numa cadência também, obviamente, calculada, pelo um tempo sob tensão exato, né? Pelo um volume, obviamente, identificado, que tem que ser prescrito para poder gerar essas adaptações de quebra da glicose e ele depender menos do medicamento. Então, com isso aí, ele se utiliza menos do medicamento. Então, obviamente, o diabético ele já tem controle, independente de ser idoso ou jovem, ele tem controle dessa glicemia, tá? Só para comentar, Michel hoje falou comigo e falou, não tinha visto que o curso vai ser liberado no Black, eu acabei comprando. Aí ele falou, o que dá para fazer? Eu falei, se você quiser eu devolvo o dinheiro, não tem problema, mas só que assim, quem compra por 97 recebe tudo em 8 dias. E pelo Black vai receber ao longo de 40 dias. Ele falou, não, então deixa como tá, não devolve meu dinheiro não, porque eu quero receber mais rápido. Então ele vai ficar com o curso
Além de ser Black, ele ainda já pagou mais R$ 97, porque ele está ansioso para receber logo o conteúdo. Bom, muito obrigado, Michel. A firma agradece. Mais alguma dúvida, gente? Michel está aí online, perguntando se vai rolar avaliação. A avaliação é o seguinte, a gente vai fazer avaliação para o módulo de avaliação para o HTS, mas a gente ainda não tem previsão, tá? A gente só vai conseguir fazer isso depois que tiver curso de avaliação pronto, e aí depende do baladão. Ô, Francisco Filho, obrigado aí pela mensagem, está dizendo que está sempre perto aqui da gente, acompanhando nosso trabalho. Muito obrigado pelo carinho aí, é uma coisa que a gente faz com muito carinho e amor, e a gente se sente muito agradecido aí quando vocês elogiam, e a gente fica muito feliz, de verdade, viu? Aquela primeira planilha, resultado dos dados colocados no HTS, que primeira planilha, Pedro Inocêncio? O Jussier Gomes, o efeito piezoelétrico acontece na hidroginástica para auxiliar a massa óssea? Baladã? Pergunta não foi referente às lives, tá? Mas assim, o que acontece? Essa pergunta não é referente ao conteúdo do curso, porque o curso é referente à musculação. O curso não é referente à hidroginástica. Tudo bem, Cláudio? Como eu sou analista de sistemas, eu olho aquilo ali, eu não tenho condição de decidir se... Beleza, então você dá uma olhada primeiro na pergunta se tem a ver água e musculação. No plano Black, Thiago Silva, o HTS, ele é para 50 alunos. Você pode ter até 50 alunos cadastrados simultaneamente. Não tem limite de treino. Você pode cadastrar, você pode botar 10 treinos diferentes para cada aluno. Mas, no máximo, 50 alunos simultâneos. Se um aluno deixar de treinar com você, você exclui o cadastro dele e cadastra outro no lugar. Então, agora, com quantidade de treino, não tem limite. O Michel Raposo recebeu uma consultoria de 1 hora do Baladão, mas foi um bônus para os primeiros assinantes. Aí estamos fazendo a entrega das consultorias. Gente nova aí na live, Thiago Salviano, Daniel Gadelha. Pela compra. Daniel Gadelha, é de casa esse aí. Cadê? Daniel, você é tímido, Daniel. Qual do nome da trena, Letícia? Letícia, eu vejo isso para ti. Eu falei isso no curso, exatamente. É uma trena que tem um encaixe e ela vai ter sempre a mesma pressão, tá? Eu vejo isso, jogo lá no grupo sem problema, porque aí é a trena que você não toca no indivíduo. Pergunta boa, tá? E aí você vai ter sempre uma precisão melhor na avaliação, e você não toca no cliente, não toca no aluno, tá? Josiane Franco, bônus do primeiro dia, que foi aquele parquê especial, né, Baladão? Vou enviar amanhã, tá, por e-mail, para quem fez a compra na quarta-feira. A assinatura você cancela na hora que quiser. Se contratar num dia, quiser cancelar no outro, você cancela. Não tem tempo de carência. Mas também parou de pagar, pede o acesso imediatamente aos cursos e à ferramenta. Acho que é isso, Baladão. Galera, espero ter podido responder aí todas as perguntas da galera. Amanhã nos vemos no Instagram normalmente, tá? Pela semana Baladã, põe na mesa. E é o último dia da semana High Fit Old People, mas todo mundo que já está aí já está dentro do treinamento. Então, enfim, nos vemos lá no treinamento High Fit Old People, enfim, para as nossas aulas ao vivo, tá? Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelas perguntas e vamos seguir o nosso cronograma certinho. Obrigado pela presença e obrigado por seguirem firme todos vocês aí, Galiquim, da primeira até a última live.
e toda essa galera aí, moçada, que veio junto do início ao fim nessa jornada pesada de conteúdos, sem dúvida nenhuma, da semana High Fit Old People. Espero que tenha sido, de alguma forma, agregador na vida de vocês, independente de quem está dentro, de quem está fora do treinamento. Espero que eu tenha podido aí mostrar um pouquinho de como deve ser prescrito treinamento de força para pessoas maduras, do início até a fase final, onde o idoso vai efetivamente começar a fazer força. Obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, uma ótima semana. Beijo no coração. Valeu, gente, obrigado, boa noite, boa semana aí para todo mundo, bom descanso. Qualquer coisa, essa semana estamos à disposição aí por WhatsApp e e-mail, tá bem? Um abraço e até a próxima. Obrigado por todo mundo que nos acompanhou aí ao longo da semana, em algum momento.